A história da computação, olha, é muito mais do que só uma história sobre máquinas. É, na verdade, uma saga fascinante de como a gente foi resolvendo um problemão atrás do outro, sabe? Saindo de equipamentos que ocupavam salas inteiras, para tecnologia que hoje cabe literalmente na palma da nossa mão. Então, bora mergulhar nessa história. Nossa viagem no tempo vai ser assim. A gente começa com aquela necessidade básica de calcular, passa pelos cérebros gigantes da primeira geração, depois pela revolução do transistor, a chegada do micromundo e, claro, vamos dar uma espiadinha no que vem por aí no futuro da computação. E tudo isso começa muito antes de existir eletricidade. Começa com uma necessidade super fundamental, a de contar, de organizar, de automatizar cálculos. É uma sede que acabou impulsionando milênios de inovação. No começo, o progresso foi bem lento. Do ábaco, usado há quase 5.000 anos lá na Mesopotâmia para continhas simples, a gente dá um salto gigantesco para 1642, com a Pascaline. Era uma calculadora mecânica, cheia de rodas dentadas, que o Blaise Pascal criou para ajudar o pai dele a calcular impostos. Mas a sementinha do computador moderno mesmo foi plantada lá em 1834 por Charles Babbage. A máquina analítica dele, que infelizmente nunca foi construída na época, já trazia a ideia genial de um programa controlado por cartões perfurados. E aí, a eletricidade mudou completamente o jogo. A gente entra na primeira geração, a era dos gigantes eletrônicos. Eram máquinas super poderosas, revolucionárias, mas também, nossa, monstruosamente imperfeitas. O coração dessas máquinas era a tal da válvula a vácuo. Pra gente ter uma ideia, é só pensar numa lâmpada daquelas bem antigas, sabe? Incandescente. Ela era grande, gerava um calor absurdo, queimava o tempo todo e consumia uma energia surreal. Agora imagine um computador que precisava de milhares e milhares delas para funcionar. Já dá pra sentir o drama, né? O ENIAC é o exemplo perfeito disso. Ele foi construído para fazer cálculos de balística na Segunda Guerra e era uma verdadeira fera. 30 toneladas, quase 19.000 válvulas e ocupava um espaço de 500 metros quadrados. E para programar, era um pesadelo. Tinha que conectar manualmente mais de 6.000 cabos. Cada tarefa nova levava dias só de religação de fio. Então, o ponto principal é o seguinte: a primeira geração resolveu um problema, que era fazer cálculos eletrônicos complexos, mas ela acabou criando outro. Essas máquinas eram simplesmente impraticáveis, eram monstros caríssimos, frágeis e que esquentavam demais. A tecnologia precisava urgentemente de uma solução. E a solução veio. Veio na forma de uma invenção que ia mudar o mundo para sempre. Bem-vindos à segunda geração, onde a revolução do transistor deu o pontapé inicial na era da miniaturização. O herói dessa nova era é o transistor. Se a válvula era aquela lâmpada quente e frágil, o transistor é tipo um interruptor de luz moderno. Ele é minúsculo, é de estado sólido, opera frio, é incrivelmente rápido e muito, mas muito mais confiável. O contraste é gritante. De um lado, o problema, grande, quente e frágil. Do outro, a solução, pequeno, frio e durável. Foi essa troca de tecnologia que permitiu que os computadores finalmente saíssem dos laboratórios militares para entrar nas universidades e nas grandes empresas. Isso abriu um leque de novas aplicações. E não foi só o tamanho que mudou, não. A velocidade, explodiu. Com os transistores, os computadores ficaram até 1.000 vezes mais rápidos. A gente saiu da escala de milissegundos para de microsegundos. E isso não queria dizer só fazer contas mais rápido. Significava fazer coisas totalmente novas, tipo processar dados de empresas em larga escala. Uma melhoria simplesmente fenomenal. Mas a miniaturização estava só começando. Se a segunda geração trocou uma peça grande por uma pequena, a terceira e a quarta gerações fizeram a pergunta: ué, por que não colocar todas as peças juntas num lugar só? E a resposta foi o circuito integrado, ou como a gente conhece hoje, o chip. A ideia é simplesmente genial. Em vez de ficar soldando transistores e outros componentes um por um, os engenheiros descobriram um jeito de imprimir todos eles, já com as conexões numa única e minúscula pastilha de silício. Isso aqui ilustra perfeitamente a velocidade dessa evolução. A gente começou com uma integração em pequena escala, com menos de 10 componentes por chip. Rapidinho, a gente avançou para centenas e aí, na quarta geração, para integração em escala muito grande, com dezenas de milhares de componentes num único chip. Cada passo desses tornava os computadores menores, mais baratos e muito mais poderosos.
O auge de todo esse processo foi o microprocessador, basicamente a unidade central de processamento inteirinha dentro de um único chip. Essa foi a invenção que tornou o computador pessoal uma realidade. A computação deixou de ser uma ferramenta só de grandes corporações e governos para virar um instrumento de criatividade, de produtividade pessoal, ali na nossa mesa. Vamos dar uma olhada no que isso significou para a velocidade, na prática. A primeira geração, em milissegundos, calculava a tabela de artilharia. A segunda, já em microsegundos, conseguia administrar folhas de pagamento. A terceira, em nanosegundos, deu vida aos primeiros sistemas operacionais de verdade. E a quarta, em picosegundos, tornou possível as interfaces gráficas, os videogames. Cada salto desses, de 1000 vezes na velocidade, abriu um universo de novas possibilidades. E só para a gente ter uma noção do que essa miniaturização significava na vida real, o primeiro notebook comercial, o Osborne 1, lá dos anos 80, pesava 10 quilos. Hoje a gente acha isso um absurdo, né? Mas na época, era a materialização de um sonho, um computador que dava de fato para carregar por aí. E isso tudo nos traz até hoje e ao futuro, a quinta geração. Ela não é definida por um único componente, mas por uma série de novas fronteiras que estão, nesse exato momento, redefinindo o que um computador pode ser. E aqui a gente fala de conceitos que parecem até ficção científica. A computação quântica, por exemplo, usa a física subatômica para resolver problemas que são impossíveis para os computadores de hoje, como desenvolver novos medicamentos. Tem a computação neural, que é inspirada no nosso cérebro para tarefas de reconhecimento de padrões. E, claro, a inteligência artificial, que já está mudando nosso mundo. Isso não são mais só ideias no papel, são tecnologias em pleno desenvolvimento. Olha, a gente percorreu um longo caminho, né? De máquinas de 30 toneladas que precisavam de uma sala inteira para dispositivos que a gente carrega no bolso e que são milhões de vezes mais potentes. A jornada foi espetacular. E isso deixa a gente com aquela pergunta no ar. Se esse foi o progresso até agora, qual vai ser o próximo salto monumental na história da computação?